Dando continuidade ao estudo dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, vamos agora abordar sobre a ação de divisão e demarcação de terras particulares, ação de dissolução parcial de sociedade, inventário e partilha, embargo de terceiro, oposição e habilitação. A primeira que vamos abordar será a ação de divisão e demarcação de terras particulares. Essa ação ela é um procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto no Código de Processo Civil que visa resolver questões relativas à identificação, separação ou extinção do estado de divisão de terras particulares. Apesar de tratadas conjuntamente no CPC, a demarcação e a divisão possuem propósitos distintos e elas podem ser propostas separadamente ou cumulativamente. O procedimento ele se encontra fundamentado nos artigos 569 a 598 do Código de Processo Civil. O 569 a 587, eles são as regras gerais e específicas sobre a ação de demarcação. E o 588 a 598, eles são as regras específicas sobre a ação de divisão. A ação de demarcação. A demarcação, ela visa fixar ou aviventar, restaurar os limites entre dois ou mais imóveis confinantes, quando há confusão, destituição ou inexistência dos marcos divisórios. O objetivo é estabelecer a linha divisória do imóvel e materializá-la no terreno por meio de marcos. Pode ser proposta pelo proprietário para obrigar o seu confinante a concorrer com ele na despesa de demarcação. Já a ação de divisão. Ela visa extinguir o condomínio sobre coisa divisível, separando o imóvel em proporções distintas e individualizadas, são os quinhões, que serão atribuídas a cada condômino. O objetivo é transformar a propriedade comum em frações ideais, em propriedades singulares e exclusivas. A divisão ela é um direito potestativo do condômino. Ela pode ser proposta por qualquer condômino para obrigar os demais a dividir a coisa comum. Características comuns do rito especial. As ações de demarcação e divisão, ela, quando propostas, possuem um rito que se divide de maneira geral em duas fases. A primeira é a fase declaratória e contenciosa. O juiz ele decide sobre o direito de demarcar ou dividir. As partes apresentam títulos e defendem seus limites e quinhões. A segunda fase ela é a fase executiva ou técnica. Resolvido o direito, o juiz ele nomeia agrimensores e peritos para realizar a medição, o levantamento topográfico e o traçado da linha demarcada e dos quinhões divisórios. O trabalho técnico ele é submetido às partes e, após eventuais correções, é homologado por sentença, que serve de título para o registro imobiliário. É possível a acumulação das ações de demarcação e divisão. Está contido no artigo 570 do CPC, sendo comum a necessidade de primeiro demarcar o limite externo de uma propriedade para depois proceder à divisão interna entre os condôminos. Vamos agora estudar a ação de dissolução parcial de sociedade. A ação de dissolução parcial de sociedade ela é um procedimento especial de jurisdição contenciosa introduzida no Código de Processo Civil de 2015, que visa extinguir o vínculo societário entre sociedade e um ou outro ou mais sócios, sem que isso implique o término da pessoa jurídica como um todo. O objetivo dessa ação ela é formalizar a saída de um sócio retirado ou exclusão ou a resolução de uma sociedade em relação a ele, promovendo a apuração de seus haveres, para que o pagamento possa ser realizado, mantendo-se a continuidade da atividade empresarial
pelos sócios remanescentes. Em essência, a ação ela busca a liquidação da cota do sócio que se desliga, garantindo que ele receba o valor patrimonial correspondente. Esse procedimento ele está contido no artigo 599 a 609 do Código de Processo Civil, que sistematizou as regras para esta ação. O rito de dissolução parcial é notadamente bifásico. Divide em duas fases, visando primeiro estabelecer o direito à dissolução e depois liquidar o valor devido. A primeira fase, ela constitui na dissolução discussão do direito de dissolução, contido no artigo 601 do CPC. Consiste em a petição inicial, onde o autor sócio apresenta a causa de pedir e formula o pedido de dissolução parcial, incluindo a sociedade e os demais sócios no polo passivo. A defesa, os réus contestam. A defesa ela pode versar sobre a existência ou não do direito do autor à dissolução parcial. E a sentença do juiz, né, que decide se o autor tem ou não direito de se retirar, ser excluído ou ter uma cota liquidada por falecimento. Aí passa-se a segunda fase, que é a liquidação da cota, apuração de haveres, contida no artigo 604 a 606 do CPC. Nessa fase, o processo se encontra exclusivamente na apuração do valor patrimonial da participação do sócio. O juiz, ele geralmente determina a realização de uma perícia contábil para avaliar o valor da cota com base na data da resolução definida na primeira fase. Esse cálculo ele deve considerar o valor patrimonial apurado em relação ao balanço de determinação, levando em conta o ativo e o passivo da sociedade na database. Ao final, o juiz homologa o laudo pericial e profere a sentença final, definindo o valor exato dos haveres e a forma de pagamento. Essa sentença, ela constitui um título executivo judicial. Agora vamos passar para o procedimento de inventário e partilha. O inventário e partilha, eles são procedimentos especiais, predominantemente de jurisdição voluntária ou contenciosa, quando há litígio entre herdeiros, destinados a apurar o acervo hereditário de uma pessoa falecida e, subsequentemente, dividir esse patrimônio entre sucessores, herdeiros ou legatários. O inventário ele é o procedimento que visa descrever e avaliar os bens, direitos e dívidas dos decujos, que é o falecido, reunindo o ativo e o passivo para formar o acervo hereditário. A finalidade é identificar o todo do patrimônio e seus sucessores. A partilha é a subsequente divisão desse acervo, o saldo após o pagamento das dívidas, em quinhões, atribuindo a cada herdeiro ou legatário sua porção legítima ou testamentária. Esse procedimento de inventário e partilha ele está regido pelos artigos 610 a 673 do CPC, além de outras normas do direito material contidas no Código Civil. O CPC ele prevê 3 modalidades principais de transmissão de herança, sendo a escolha do rito condicionada ao consenso, capacidade dos herdeiros e valor de bens. O primeiro é o inventário judicial comum, que é o rito padrão, obrigatório nas seguintes situações: existência de herdeiros incapazes, existência de testamento e discordância, no caso de litígio. Existe também o arrolamento sumário, que é um rito simplificado, aplicado quando todos os herdeiros são capazes, há concordância entre todos os herdeiros quando a partilha dos bens. Nesse rito, a partilha já é apresentada na petição inicial, sendo a intervenção judicial mais célere. E, por último, o inventário extrajudicial,
que ele é uma via mais célere, realizada em cartório, por escritura pública, aplicável quando todos os herdeiros são capazes e concordes, não há testamento e há assistência de um advogado. Outro procedimento de jurisdição contenciosa são os embargos de terceiro. Ele é um procedimento especial introduzido pelo Código de Processo Civil que constitui um importante instrumento de defesa processual, à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, por força de um ato de constrição judicial. O embargo de terceiro, ele visa desconstituir a ordem judicial que indevidamente atinge o patrimônio de um terceiro, protegendo seu direito de posse ou propriedade. A finalidade é garantir a eficácia da decisão judicial, que se restrinja às partes envolvidas na relação processual principal, poupando os bens pertencentes a quem é estranho à lide. Esse procedimento ele está contido no artigo 674 a 681 do CPC. Existem características para esse procedimento, quais sejam? Elas são condição de terceiro. A característica essencial é que o embargante, devendo ser terceiro, ou seja, não pode ter participado do processo principal do qual emanou a ordem de constituição. A súmula 375 do STJ, por exemplo, ela trata da fraude à execução quando o terceiro adquirente tinha ciência da ação. Outra característica é a prova da posse ou domínio. Na petição inicial, o terceiro ele deve comprovar a posse ou o domínio do bem objeto da Constituição. A posse é o fundamento mais comum. Distribuição por dependência. Os embargos eles são distribuídos por dependência e autuados em apartado pelo juízo que determinou a constrição. Possibilidade de suspensão de ato constritivo. Recebida a inicial, o juiz ele pode suspender o curso do processo principal em relação aos bens embargados e, se a prova da posse for suficiente, o juiz ele defere liminarmente a manutenção da posse, se for turbação, ou restituição do bem, se for esbulho. Os embargos de terceiro ele também instauram uma nova relação processual incidental, que será resolvida por sentença. Se a sentença for favorável ao embargante, a constrição ela é levantada e o bem é liberado. Vamos agora passar para a oposição. A oposição ela é um procedimento especial de intervenção de terceiros de natureza contenciosa que possibilita a um terceiro ingressar em um processo já existente entre duas outras partes, alegando ter direito próprio, total ou parcialmente compatível com o direito pleiteado por ambas, autor e réu, na causa principal. Embora o Código Processual Civil de 2015 tenha mantido a disciplina da oposição como procedimento especial, a sua forma de processamento e cabimento foi significativamente impactada pelas mudanças nas intervenções de terceiros. A oposição ela é uma modalidade de intervenção espontânea de terceiro que se manifesta como um verdadeiro terceiro interessado na disputa em face do autor e o réu, em relação à titularidade do objeto em litígio. Ele está fundamentado no artigo 682 a 686 do CPC e possui características. O objeto da oposição ela deve ser o mesmo objeto da ação principal. O opoente ele alega ter direito próprio e exclusivo sobre a coisa ou direito que está sendo disputado entre autor e réu. A incompatibilidade ela é total. A oposição ela é oferecida por petição inicial e ela deve preencher os requisitos de uma ação comum. O Código de Processo Civil ele também estabeleceu uma regra de julgamento simultâneo,
O juiz ele pode decidir a ação principal e a oposição no mesmo momento, na mesma sentença, para evitar decisões contraditórias. O momento em que a oposição é apresentada, ela influencia muito no processamento. Ela pode ser feita antes da audiência de instrução e julgamento, ela é distribuída por dependência e apensada aos autos, e após ou na fase recursal, que ela não é mais cabível. A oposição também, ela cria uma relação processual complexa, na qual o opoente ele é o autor, e o autor e o réu da ação principal são conjuntamente réus na oposição. Agora vamos passar para o último procedimento de jurisdição contenciosa, que é a habilitação. A habilitação ele é um procedimento especial de natureza incidental prevista no Código de Processo Civil, que tem por finalidade a substituição processual de uma das partes do processo que faleceu, permitindo que seus sucessores, herdeiros ou legatários, assumam seu lugar para que o processo possa prosseguir. O objetivo é garantir a continuidade do processo. A habilitação ela ocorre quando uma parte litigante morre no curso do processo e a relação jurídica litigiosa sobre a qual versa a ação é transmissível a herdeiros. Ele está fundamentado no artigo 687 a 682 do CPC. E ela possui as seguintes características. A habilitação, ela pressupõe que a parte tenha falecido após o ajuizamento da ação e antes de seu encerramento. Se o falecimento ele ocorrer antes da propositura da ação, esta deve ser movida contra o espólio ou os herdeiros, conforme é o caso, não sendo necessária a habilitação. A morte de uma das partes, ela implica a suspensão imediata do processo. O procedimento de habilitação visa exatamente o por fim a essa suspensão, regularizando a capacidade processual. O sucessor, ele pode ser o espólio. Finalizamos a unidade 2 e vamos continuar com a unidade 3.